Rapidamente, velozmente. Abra sua Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse. Décimo sétimo capítulo de número 17 de Apocalipse. Nós estamos na série da sexta-feira acerca de Apocalipse. Tem aqui 10 minutos, é os 10 minutos que eu vou se expressar. Só quem encontrou nos seus santos lábios, diga: é desse jeito que eu creio. Quero saudar também os inscritos no canal do YouTube que leva o meu nome, José Rogério Souza. Se dá aquele like, aquele joia, aperta aí esse joia, esse dedinho aí para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, de extrema importância. Apocalipse, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. Está escrito: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2: com a qual se prostituíram os reis da terra. Você vê que é plural, reis da terra, não foram poucos, foram muitos. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome mistério. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. Penúltimo versículo: e vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu maravilhei-me com grande admiração. E até o versículo 7: e o anjo me disse: porque te admiras? Será João, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Espírito Santo, fala conosco mais uma vez, através da tua palavra. Sou 100% dependente de ti, sentimos sonada. O pastor Rogério Souza desapareça, que o Senhor apareça nesse ambiente de uma forma tremenda e de uma forma esplêndida. Fala com os teus servos em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Amados, servos, guerreiros. O tema de hoje de Apocalipse: quem é a grande prostituta, do capítulo 17 de Apocalipse que nós acabamos de ler. O livro de Apocalipse é cheio de mistérios. Para muitos é um livro indecifrável.
seus símbolos, figuras, são um verdadeiro desafio para os seus intérpretes. É verdade, Deus. A Bíblia possui ao todo 1189 capítulos. De Gênesis, Apocalipse, a 1189 capítulos. De Gênesis, Apocalipse, a 31.173 versículos. Desses 1189 capítulos, o capítulo mais difícil de interpretação é o capítulo 17, que nós acabamos de ler. Aleluia! Para me entender e compreender Apocalipse, gente, eu tenho que entender o que é símbolo, o que é figuras e o que é literal. Eu tenho que saber quando é literal em Apocalipse, quando é símbolos e quando é figuras. Não vou me deter neste fator, depois eu explico nas outras sexta-feiras o que é literal, o que é simbólico, o que é figurativo. Certo? Glória a Deus. E aqui, sem dúvida, esse capítulo é o mais difícil de interpretar, o capítulo 17 de Apocalipse, porque ela é chamada. Eu quero fazer algumas interrogações acerca de quem é esta mulher. Há muitas interpretações e especulações acerca de quem é a grande prostituta no capítulo 17 de Apocalipse. Primeiro, porque ela é chamada de a Grande Babilônia. Por que ela é chamada da Grande Babilônia? Segundo, será que a cidade será reconstruída? Como alguns intérpretes sugerem. Terceiro, qual sua relação com as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse? Quarto, e porque ela está vestida de um sumo sacerdote, que está no capítulo 28 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis é uma palavra transliterada para o nosso idioma, que quer dizer princípio, começo, início. Nunca é dado para reiniciar, para começar. E o segundo livro é o livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Amém? Êxodo significa saída. Existe uma saída. Só vi uma pessoa dando grito. Existe uma saída. Deus tem uma saída para você. Alguns dizem que essa mulher, essa grande prostituta de Apocalipse 17, é a igreja católica. A primeira chave para a gente interpretar o Apocalipse, porque essa prostituta será alvo do juízo divino, sendo destruída no capítulo 18 de Apocalipse. Para a gente compreender um pouco, entender Apocalipse, a primeira fonte é interpretar o livro todo. A interpretação está na Bíblia. Não tem como eu trazer histórias, não fazendo desfazer as histórias, mas a primeira fonte de interpretar Apocalipse, o livro de Apocalipse, toda a interpretação está na Bíblia. Essa é a primeira fonte de eu interpretar Apocalipse. A primeira fonte está, toda a interpretação está na Bíblia. Segunda fonte, às vezes a interpretação
do livro de Apocalipse está no próprio livro. É verdade. No próprio livro de Apocalipse. Quem é, aqui rapidamente, velozmente, aqui é a primeira parte, vai ter a segunda parte. Quem é a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse? Amados, amadas, guerreiros e guerreiras, a própria Bíblia, ela responde. A Bíblia, ela é análoga. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A primeira fonte que eu devo buscar de interpretar o Apocalipse é interpretado pelos outros 65 livros da Bíblia. Não tem como eu interpretar Apocalipse só com Apocalipse. Eu tenho que recorrer aos 65 livros que ficaram para trás. Quem está me entendendo aqui, essa Bíblia de interpretar Apocalipse, né? Porque faz uma sombra, um estrondo. Aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Aleluia. É a Bíblia. E o próprio Apocalipse também traz a interpretação. Glória a Deus. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então há muitas especulações quem é esta mulher do capítulo 17. Nós acabamos de ler os versículos de número 1, 2 e 3 até o 7. Não estão perturbando o culto. Está tirando a palavra, isso é sério. Aleluia. E tira a concentração dos outros. Nós acabamos de ler o capítulo de número 17, versículo 1 ao 7. Para mim saber quem é esta mulher, não precisa eu trazer de fora para dentro da Bíblia. É eu tirar da Bíblia para fora. Isso é uma explicação mais clara do Apocalipse, você entender essa primeira parte. E aqui, rapidamente, os minutos que eu tenho aqui, vamos ver essas expressões que nós acabamos de ler. 10 chifres. Lembra do versículo 9 ao versículo 7 nós temos 10 chifres. O que é 10 chifres? Representa os reinos que farão aliança com o anticristo. Perceba que aqui, esse texto que nós acabamos de ler de Apocalipse, capítulo 17, atualizando os demais, que está acompanhando a série de Apocalipse aqui nas sextas-feiras, é a segunda fase da grande tribulação. Aqui já está 7 taças da ira de Deus. A primeira fase da grande tribulação é do capítulo 6 ao capítulo 11, até o versículo 19. A grande tribulação ela tem a durabilidade de 7 anos. Quantos anos? 17 anos. De 7 anos. A grande tribulação ela começa do capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 18 de Apocalipse. Do capítulo 6 e do capítulo 18 de Apocalipse, pastora Miriam, missionária Bim, irmã Rita, nós não vamos encontrar a igreja, porque a igreja não está na grande tribulação. Oh, glória, é o nome de Jesus. Aí a metade da grande tribulação é do capítulo 6 ao capítulo 11, a saber até do versículo 1 do capítulo 11 de Apocalipse ao versículo 19. E a segunda fase, que é a fase mais catastrófica, mais constante, o que vai acontecer, começa a partir do capítulo 12. A gente já vai ver. E aqui o capítulo 17, aqui a grande tribulação é as taças da ira de Deus. A grande tribulação, primeiro que se abre é os 7 selos, que está no capítulo 6 de Apocalipse. Consequentemente, após os 7 selos abertos, nós já vimos isso nas mensagens anteriores. É só ir no meu canal do YouTube que você vai ver lá. E, consequentemente, vem as 7 trombetas tocadas pelos 7 anjos. Consequentemente, tocada a última trombeta, vai vir as 7 taças da ira de Deus. Aleluia!
Agora, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é o juízo de Deus para os que habitam na terra. A grande tribulação, ela é um período que nunca houve e nunca vai haver. E quem disse isso foi Jesus, em Mateus capítulo 24 e versículo número 21. Amém, gente? Então, os 10 chifres representam os reis que fizeram aliança com o anticristo. Amém? As 7 cabeças representam os impérios que já dominaram Israel. Vocês sabem que esses 7 impérios dominaram Israel. O primeiro foi a Babilônia, o segundo foi o Medo-Persa, o terceiro o grego, né? Vamos aqui rapidamente e velozmente para os diademas. Viu que essa mulher tem diademas sobre a cabeça? Os diademas é uma expressão que vem de uma linguagem persa, de cor azul e branco, para amarrar durante o turbante na cabeça. Está em Daniel capítulo de número 2, a partir do versículo 32. Tem essa expressão. Mas tem uma expressão também, blasfêmia. Blasfêmia é o que, pastor? É calúnia, difamação, discurso, injúrias e o nome de alguém contra a majestade de Deus. Aí nós vamos ter as passagens bíblicas. Agora, gente, é interessante que esse pessoal da internet, esses teólogos, fica confundindo os fiéis. Fica distorcendo o que nós ensinamos com bases bíblicas. E aqui para vocês verem que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, eu não tenho que adivinhar, ou eu pensar, ou eu achar, é a minha ideia que a grande prostituta é assim. Vou deixar a Bíblia. Vamos para o capítulo 17 de Apocalipse. Olha como a Bíblia é tremenda. Apocalipse 17 e 18. Olha quem é essa mulher aqui. Olha se a própria Bíblia não está dizendo quem é. Agora a pessoa não lê o texto completo, aí quer fazer doutrina com só versículo, aí fica difícil. Eu vou criar heresias. Amém? O versículo 18, olha a resposta. Ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Fica essa mulher aqui, essa prostituta. Essa grande prostituta é uma cidade, simbolicamente falando. Perceba que o versículo 18, vou deixar para a segunda parte, para vocês ficarem curiosos. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. E o Apocalipse 11 vai dizer quem é essas grandes cidades. Essa grande prostituta aqui, gente, não é Babilônia, não é a igreja católica. Quem é, pastor? Deixa a Bíblia falar. Vamos para Apocalipse capítulo. Viu que a gente já está dizendo aqui o versículo 18. Está respondendo os versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dizem: a mulher que viste é a grande cidade. A mulher é uma cidade, é simbólico. É a Bíblia. Não estou inventando. Não? É a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o reino da terra. Agora vai para Apocalipse 11. Volta algumas páginas das Escrituras Sagradas lá atrás um pouquinho. 11 e 8. Para você ver quem é essa cidade. Olha que surpresa que vocês vão ter aqui. Olha o que é Bíblia, gente. O que é estudo, ó. Versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse, ó. E jazerão os seus corpos, que essas testemunhas, a gente está estudando quem é as duas testemunhas, né? Elas pregam e elas vão ser mortas e passam 3 dias e meio mortas na praça, né? Elas não vão ser sepultadas, mas depois, quando chega os 3 dias e meio, uma voz lá do céu diz assim: venha cá, suba cá. Muito em breve, nós vamos ouvir a trombeta soar, encontrar com Jesus nos ares, o arrebatamento, né, pastor Emiliano? Olha o versículo 11 como responde nós encerrar agora, ó. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. O nome dessa mulher, a grande prostituta. Olha a Bíblia como interpreta a própria Bíblia. Ó. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito. Agora faz outra simbologia aqui, que essa cidade ela é comparada a Egito. O que é que tinha no Egito, gente?
todo tipo de imundícia, de prostituição. E o que é que tem em Sodoma, gente? Que foi destruída por até pecaminosidade, idolatria, luxaria, prostituição, imundícies, tudo. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado? No Egito? Não, para aí. Aonde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Sabe quem é essa mulher aqui? Jerusalém. É a Bíblia. Não, vamos ler de novo, ó. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Gomorra. Ela está comparada aqui, fazendo uma figura simbólica a Sodoma e Gomorra, né? Lembra que Isaías 1, Isaías 3, Ezequiel vai falar sobre a construção de Jerusalém. Vai ficar para a segunda parte. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama, espiritualmente, ó, tá espiritualizando, Sodoma e Egito. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus nem foi crucificado no Egito e nem no Sodoma. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Quem é a grande prostituta? Amém, vamos. É a cidade. Sobre os diademas, o senhor sabe que o cristão ele pode estar numa maior vigília de Pentecostes e o anjo do Senhor, quando desce com a taça para colocar o sal sobre a cabeça, a mulher que tiver com diadema, o anjo não derrama um sal. Não derrama um sal. Não derrama. Eu sou prova. Tem experiência disso. Quando eu era nova, tinha Samuel, pode... 30 anos a 36,